Bom Pai, Deus dos antigos, o Senhor foi aquela coluna que sustentou Abraão, sustentou a Isaac, sustentou a Jacó, sustentou a Jó. O Senhor é o Deus dos antigos. O Senhor tem deixado uma história verídica que o Senhor é aquela coluna forte, torre forte é o nosso Deus. Nós queremos dizer para o Senhor que nós continuamos naquela mesma linha de Abraão, linha dos patriarcas e dos profetas. Estamos confiados naquele mesmo Deus que Abraão confiou. O Senhor nunca falhou com Abraão, o Senhor nunca falhará conosco. Isto é certo. Humildemente curvado ao pé da cruz, estamos aqui, Pai, para aprender mais de Ti nesta noite. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados. Fale aos nossos corações. Humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom ver vocês aqui. Obrigado pelo esforço de cada um. Obrigado mesmo. Vocês deixaram seus lares para vir ver Deus, para vir ver a palavra de Deus. Deus recompense a vocês. Deus gosta de abençoar um povo assim, um povo que tem fome e que tem sede de Cristo. Ele não dá conta de ficar com os braços cruzados sem estender a mão. Obrigado, obrigado, obrigado por todos vocês se dedicarem a vir à casa de Deus. Vocês da internet também, Deus os abençoe. Sem perca de tempo, vamos ficar em pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, verso 24 ao verso 27. Que o Senhor Jesus acrescenta a nossa fé. Deus abençoe o casal aí, Deus te abençoe, você estar nos visitando. Deus abençoe todos vocês que vêm à casa de Deus. Vamos ler o verso 24 em pé, depois nos assentaremos e vamos discorrer bem lentamente a Bíblia Sagrada. Gente, precisamos aprender a pegar pepitas da Bíblia. Na Bíblia está cheia de pepitas vivas para nossas almas. Vamos falar sobre os 6 propósitos de Deus para restaurar Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus falando para Daniel. O povo de Daniel é os judeus. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Primeiro propósito, primeira coisa que tem que acontecer para Deus restaurar a Israel. Extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados deles, né? Terceiro, expiar a iniquidade deles. Quarto, trazer justiça eterna sobre eles. Quinto, selar a visão e a profecia sobre eles. E sexto, para ungir o santo dos santos. Assentai-vos. Versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas. 7 semanas. Foi o tempo da reconstrução dos muros. E mais 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão
mas em tempos angustiosos. Então 62 mais 7 são 69 semanas. Uma semana refere a 7 anos, né? Verso 26. E depois das 62 semanas mais 7, 69, né? Isto é, na última semana, na 70ª semana, será tirado o Messias. Vocês lembram que Jesus veio para os judeus na última parte do tempo de Israel. Ele veio justamente na última semana. E ele não ficou 7 anos. Ele pregou o seu ministério, só foi 3 anos e meio. Foi a metade da última semana. Aqui está registrado no verso 26. E depois das 62 semanas, mais 7, né, 69, será tirado o Messias. Ele foi crucificado, a metade. E não será mais. A glória de Israel foi cortada bem ali, nos últimos 3 anos e meio, porque a promessa aqui do verso 24 era 70 semanas que Deus demoraria para restaurar Israel de volta, a redenção. Mas houve uma interrupção. Quando estava para se cumprir a última semana, veio o Messias, morrer por eles, restaurá-lo. Mas houve uma interrupção, eles não puderam ver o Messias. Então eles o mataram, crucificaram. Então o Messias foi tirado e não será mais aquele sacrifício para eles. E o povo do príncipe, esse príncipe é Babilônia, paganismo, romanismo hoje, na antiga Babilônia, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Quando foi que isso aconteceu? Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu tudo, ao ponto que eles até hoje não sabem mais aonde é coisa A ou B ou C. Eles supõem, a sepultura de Jesus é ali, aonde a agonia é ali, supõe, mas não tem certeza, porque Babilônia destruiu tudo. O povo do príncipe da Babilônia destruirá a cidade e o santuário, Jerusalém e o templo. Foi quando os gentios, Babilônia entrou, invadiu em Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e edificou no lugar do templo a mesquita de Omar, que é o templo dos muçulmanos, lugar a imundície no lugar santo. São Lucas, Jesus falou isso em São Lucas. Então está profetizado, isso aconteceu. Derrubou o templo e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Estão vendo? Guerras e mais guerras assolando Israel. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Foi quando Jesus morreu, o sacrifício cessou. Metade, 3 anos e meio, a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, assolando, assolando. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja, Deus parou o tempo para os judeus, para colocar nós, os gentios, naquele espaço. Então era 70 semanas, uma semana, 7 anos. Mas na última semana o Messias veio, mas foi cortado na metade da última semana. 3 anos e meio foi o ministério de Jesus. Os próprios judeus, Deus os cegou, de acordo com Romanos capítulo 9, capítulo 11, por amor a nós os gentios. Deus os cegou, os judeus, para inserir no plano da redenção, não mais os judeus, mas nós os gentios. Oh, gente, que privilégio! Nós que até então não éramos considerados povo, nós considerados gentios, que quer dizer adoradores de ídolo, gentes ruins, Deus cegou seus filhos, que veio dos seus lombos,
nos lombos de Abraão, de Jacó, filhos, como Paulo disse em Romanos capítulo 11, oliveira verdadeira. Ele cortou os galhos da oliveira, que é os judeus, para inserir nós, zambujeiros maus, na oliveira, para extrairmos a seiva da oliveira, que é Cristo. Que amor! Fale um pouco sobre amor. Deus é amor. Deus é amor. Tirou seus ramos naturais, seus filhos legítimos, que eram os judeus, para inserir zambujeiros maus, o enxerto nesta árvore noiva, que é Cristo. Nós, considerados zambujeiros ruins, árvores daninhas, Deus cega seus filhos legítimos para não ver o Messias, seu dia e sua hora, para colocar nós que não éramos filhos. E hoje nós, os gentios, ficamos dodóizinho, qualquer coisa, não vou mais ser crente, não vou mais servir, não vou mais ser evangélico. Quando a misericórdia de Deus nos tirou do fundo do poço, não éramos salvos, não estávamos na linhagem do plano da redenção. Mas Deus, que é grande, que é milagroso. Você sabia que o maior milagre não é cego enxergar, surdo ouvir? O maior milagre é Deus nos salvar, nos inseriu no plano da redenção. Oh, irmãos, nós temos motivo de sobra de viver cantando, gritando: Hosana, Hosana, glória, 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 obrigado, obrigado. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, eu te agradeço. Nada de mal que o diabo possa fazer contra nós supera o de bom que Jesus fez por nós. Nada de mal que o diabo possa fazer contra nós supera o de bom que Jesus fez por nós no Calvário. Tirou seus filhos originais do mapa do plano da redenção e inseriu nós, zambujeiros maus. Oh, irmãos, fale um pouco sobre amor. Deus é amor. Vire para o seu irmão e diga: irmão, Deus é amor. Irmã, Deus é amor. Diga, irmãos, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Oh, Deus é bom. Ele me salvou. Ele me inseriu no plano da redenção. Aleluia. A última semana começou com 3 anos e meio de Jesus ainda aqui na terra. 7 semanas foi para a construção dos muros, né? Depois 62, e veio então a última semana que foi inserido nós. Na Bíblia, quando você vê esta frase, há muitas vezes repetida na Bíblia: tempo dos gentios. O que é tempo dos gentios? O tempo dos gentios é o tempo em que os muçulmanos, que são gentios, ainda governam sobre os judeus. Estão com seu templo. Lá eles derrubaram, acabamos de ler, que o príncipe, que é Babilônia, derrubou o templo. A santa cidade foi destruída, que é Jerusalém, inclusive o templo que Salomão edificara. E os muçulmanos construíram no lugar do templo, ela está lá até hoje, a mesquita de Omar, que é o templo dos gentios, no templo onde estava o templo de Deus. Então, enquanto esse templo dos muçulmanos, que são gentios, estão lá, templo dos gentios, Deus não voltará a tratar com eles. E há uma lei em Israel, uma lei religiosa, que eles não podem tocar em templos sagrados, senão ele já tinha bombardeado há muito tempo. Eles não têm escrúpulo de fazer isso. Mas eles estão esperando pela intervenção divina.
haverá um terremoto. Haverá um terremoto com arrebatamento da igreja. Você sabia que quando Jesus expirou no Calvário houve um terremoto que derrubou tudo? Você sabia que quando a noiva for arrebatada haverá um terremoto profetizado? E essa mesquita de Omar partirá ao meio e cairá por terra, e Israel reconstruirá esse templo nesse período. Dispensação gentílica é as 7 eras que ele abriu. Entre a última semana, Jesus trabalhou a metade, 3 anos e meio, e ali, quando eles crucificaram Jesus, abriu-se um parêntese para nós, os gentios, de acordo com Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, abriu a dispensação gentílica, que são as 7 eras para a igreja gentílica: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Os judeus ficaram lá cegados, Romanos 9, Romanos 11, leia lá. E nós, os gentios, houve então a dispensação gentílica. Tempo dos gentios é o templo lá da mesquita de Omar, dentro do templo de Israel. Porém, dispensação gentílica já se trata do tempo dos gentios, 7 eras, Deus tratando com os gentios. E inclusive nós estamos na última dispensação. Não haverá uma 8ª era, e nós estamos no declinar do sol para esta última era, que é a última dispensação gentílica. É o pôr do sol para os gentios. Você sabia que o evangelho corre como corre o sol? O curso do evangelho é o mesmo curso do sol. O sol nasce no oriente e se põe no ocidente. O evangelho veio lá do oriente, dos judeus, passou pelo Canal da Mancha, veio pulando Europa, América do Norte, chegou aqui na América do Sul, no pôr do sol, e daqui ele está voltando para o Oriente para trabalhar com os judeus, cumprindo Apocalipse 11 novamente. Nós estamos dentro dos últimos raios do sol da salvação para nós, os gentios. Amanhã pode este sol ter se posto para nós. Não espere se converter amanhã, busque se converter hoje. O sol para os gentios está se pondo. Estamos gozando dos últimos raios do sol, que é Cristo. Porventura vocês não estão contemplando o cenário do dia a dia? Guerras, problemas políticos, econômicos no mundo inteiro. Próprio Israel, só nesse ano, 3 eleições para trocar de governo, e cada um que entra não dá certo. Está tudo atrapalhado, não acha o caminho, perderam o viés da coisa, perdeu o norte da coisa. Porque isto fala que estamos no pôr do sol, os homens não dão conta mais. Haverá uma intervenção divina. O Vaticano está profetizando que o ano que vem vai implantar um novo sistema econômico na terra, político e religioso. Eles estão proclamando nas páginas sociais: 2020 será o ano da implantação do novo sistema. A besta governará. Só que esse sistema é falido. O sistema que vai funcionar é o sistema milenial, que será governado não por Roma, não por Vaticano, mas pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Novo sistema não vem de Roma, vem dos céus. Mas vamos ver aqui, voltando ao versículo 24 de Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então, para Israel ser restaurado, voltar ao original como era antes, filhos de Deus,
tem que acontecer 6 coisas. Primeiro, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Profeta de Deus para esta era explica isto detalhadamente nesta mensagem 70 semanas de Daniel, volume 2, começando com o primeiro item: cessar a transgressão, ou seja, fazer cessar a transgressão. No parágrafo 51 ele disse, primeira parte da restauração dos judeus, para cessar a transgressão. Cessar o quê? Cessar a transgressão de Israel. Que é uma transgressão? É ir contra algo. Uma transgressão contra mim é fazer uma má ação contra mim. Uma transgressão contra você é fazer uma má ação contra você. Israel fez uma má ação contra Deus, crucificando Cristo no Calvário. E nesta semana, o coroamento desta última semana será a 70ª que vai suceder. Deus cessará a transgressão de Israel. Cessar a transgressão será o afastamento da impiedade deles, e então todo Israel nascerá de novo para Deus. Todos eles receberão o Espírito Santo nesse cume, quando cessar a última semana, quando a noiva subir, o evangelho voltar para eles, o que estamos a um passo disto, eles serão restaurados e receberão o Espírito Santo. Segundo lugar, por fim ao pecado. Zacarias 12, verso 10. Abra sua Bíblia. Zacarias 12, verso 10. Haverá o fim do pecado de Israel mediante o arrependimento com lágrimas dele. Arrependimento sem lágrimas não tem sentido, diz o profeta. Israel será restaurado, perdoados dos seus pecados com lágrimas. Veja, Zacarias 12, verso 10, fala da restauração deles. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim quando Jesus aparecer para eles, juntamente com os 2 profetas, Moisés e Elias. Ele mostrará o escravo nas mãos dele, e eles vão perguntar: onde adquiriste esse escravo? Ele disse: na casa de meus irmãos. E eles vão entender que foram eles que crucificaram o Messias, e haverá choro, grito, arrependimento. Olharão para mim, a quem traspassaram, porque até hoje eles não entendem que aquele era o Messias, mas quando Moisés e Elias vieram a eles, chegar o tempo deles, eles vão entender. Olharão para mim a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aí será por fim ao pecado mediante o arrependimento. Parágrafo 55 ao 57, o profeta comenta: aqui está o erro deles, aqui está o seu pecado. E respondendo todo o povo disse em quando eles estavam crucificando a Jesus, foi quando eles cometeram o pecado: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Batia no peito de uma forma cegamente, porque Deus cegou os olhos deles para eles não verem que aquele era o Messias. E eles crucificaram com toda a maldade, batendo nos peitos. Se é pecado, então que a culpa caia sobre nós, o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Por isso que Israel está penando até hoje. A culpa caiu sobre os pais e sobre os filhos deles até hoje, gerações. O profeta disse: aí fizeram. Ele estava pondo fim ao pecado para eles, aqui em Zacarias 12, verso 10. Quando Cristo aparece para eles, mostrando os cravos nas mãos e dizendo: eu sou aquele a quem vós crucificaste.
Eles entenderão que foram eles que crucificaram o seu Redentor. Chorarão, e o profeta disse: aí então será o fim de seus pecados. Como podia ele fazer outra coisa senão perdoar-lhes? Como pode Deus manter quieto diante de lágrimas, como está escrito em Zacarias 12, verso 10? Ele os perdoará, sabendo que ele tinha que cegar-lhes, os judeus, para que pudéssemos nós entrar. Oh, amados, você dá conta de cegar um filho que nasceu dos seus lombos para salvar um menino que não era seu? Jesus fez isto por nós. Veja aqui que é amor. Calcule o tamanho do amor divino. Isso não estremece a sua alma? Deus cegou, pois veda nos olhos dos seus filhos, para dar a visão que era dos filhos a nós que éramos alheios. Você dá conta de tirar a visão, as córneas, fazer um transplante de córnea, tirar as córneas dos olhos do seu filho para dar para o filho do vizinho? Jesus fez isso por nós. Tirou as córneas dos olhos de seus filhos judeus, córneas espirituais, para implantar em nós que éramos gentios cegos. Quem é o pai que tem coragem de fazer isso? Porém Deus fez. Fala de amor, fala de gratidão, fala de amor. Amor. Com razão João escreveu em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí você tem coragem de dizer que Deus é mau? Deus tirou as córneas dos olhos dos seus filhos legítimos, judeus, para dar a nós que não éramos filhos, gentios, idólatras. Você não tem, mas Deus teve, por amor a nós. Ele olhou do céu e viu nós, os gentios, destituídos da glória de Deus. Ele disse: não, eu vou intervir nesse assunto. Eu não posso ficar de braço cruzado vendo essas gentes gentílicas perdidos. Vou dar a eles uma chance. Agora Ele faz tudo isso, nos dá a chance, e nós fazemos bico. Não vou ser crente não. Meu irmão olhou mal para mim, o irmão pisou no meu calo, não vou ser crente não. Sendo que Deus cegou seus filhos para me salvar, e eu ter esta maldade de virar as costas para Ele. Oh Deus, ajude a nós entender o que é amor, entender o que Deus fez por nós. Veja, é como seus próprios filhos pedindo seu sangue, os judeus batendo no peito cegamente, dizendo que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Deus, seus filhos legítimos, pedindo o sangue de seu próprio pai, mas eles não fizeram isto por conta própria. Deus tinha um propósito naquilo. Fizeram isto porque Deus nos amou tanto, cegou seus próprios filhos por amor a nós. Deus nos amou tanto. Será que nós estamos retribuindo? Eles foram cegados, e Ele sabia que foram cegados. Por esta razão Ele clamou perdão para eles, diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus sabia o porquê os judeus estavam crucificando eles, e ao saber, Ele teve tanta pena deles, que pediu ao Pai: Pai, não imputes,
Eles estão fazendo isto cegamente. Eles não estão tendo consciência do que estão fazendo. Eu sei que eles estão fazendo isso contra mim, porque o Senhor tem um plano para os gentios. Mas Pai, perdoe, não leve em conta isso. Eles foram cegados por nossa causa. Foram eles cegados em sua incredulidade. Eles fizeram isto. Porém, quando eles o virem novamente, aí acontecerá, Zacarias 12, verso 10, aprontarão um berreiro de grito e choro. Perdoa-me, eu fui um louco em crucificar-te. Então, por fim ao pecado. Quando Deus terminar de tratar com os gentios, Deus voltará com eles para estes 6 propósitos. Por fim ao pecado. Que é pecado? Incredulidade. Eles não crerão que aquele era o Messias, até que ele volte a eles. Eles não podiam ver que era o Messias, mesmo havendo ele feito todo o sinal que o Messias devia fazer lá naquele tempo. Porém, eles não puderam vê-lo, eles estavam cegos. Deus os cegou. Culpa deles? Não, culpa nossa, por amor a nós. Irmão, dá vontade de pôr a cara no chão, dá vontade de pôr a cara no chão e urrar e gritar: Deus, me ajude a ser mais agradecido. Tira a dureza do meu coração, me ajude a te louvar mais, me ajude a te glorificar mais. O Senhor fez coisa que um pai não faz pelo filho, e o Senhor fez por mim. Desculpe. Vamos seguir. Para espiar a iniquidade. Espiar é tirar. Parágrafo 86 e 89. Ele fará isto, espiar a iniquidade. Para espiar a iniquidade. Iniquidade é fazer algo incorreto. Tal e como fizeram na cruz, ele fez expiação, porém não será aplicada a eles. Não aplicou a eles. Por quê? Porque eles foram cegados e não podiam vê-lo. E por quem foram cegados? Você diz: bom, talvez hoje porque sou cego. Lembrando isso, vocês são cegos hoje por vontade própria, que a salvação é apresentada. Lá os judeus foram cegados por vontade de Deus, mas hoje os gentios estão cegos por vontade própria, corações duros. A iniquidade deles serão tirada, mas a iniquidade dos gentios não. Eles eram cegos porque Deus os cegou. Romanos 9, Romanos 11. Porém vocês, gentios, são cegos pela própria vontade. E aí o profeta disse: não há expiação para vocês, gentios cegos por conta própria. Isso é forte. Não há expiação para o incrédulo gentio. Para os judeus haverá, porque eles não foram cegados por vontade própria. Deus os cegou para inserir nós. Mas para os gentios hoje não há perdão. Expiação quer dizer perdão. Não brinque com coisa séria, gente. A corda da salvação está sendo pendurada aqui para o mundo gentílico. Agarra nela, segure nela, porque não haverá expiação para incrédulos gentílicos. Porque se tornar incrédulo por vontade própria, salvação bateu na porta e fecharam. Eu já tenho minha denominação, já tenho minha religião, não vou aceitar isso não. Incrédulos por vontade própria. Os judeus é outro caso. Isso é o profeta dizendo. Mensagem, o sextuplo propósito, 70 semanas, volume 2, parágrafo 86. Não há expiação para os gentios incrédulos. Isso é forte. Você brinca com perdão, você brinca com a graça, ela se tornará uma desgraça para você, viu? Minha gente, a coisa é mais séria do que se pensa. Não há expiação para gentios
entenebrecido na incredulidade. Isso não é eu que estou falando, é a boca de Deus. Se não crerdes que eu sou ele, disse Jesus, morrereis em vossos pecados. Está em São João 8,24. Isso é correto. 86 e 89. Para fazer expiação pela iniquidade. Iniquidade é algo que você sabe que está errado e faz. Quando você sabia mais que isso, quando você não o devia fazer. Se eu atender, Davi disse no Salmo 66, se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Assim que Sião, veja Zacarias capítulo 13, comecemos com o primeiro verso. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Deus voltará a estender a mão para eles e os restituí-lo. Abrirão os olhos deles e eles o enxergarão, de acordo com o que lemos em Zacarias 12:10. Chorarão, buscarão perdão, encontrarão perdão. Então a porta será aberta e em Jerusalém haverá paz. Assim que Sião viu que aquele era seu Messias, eles nascerão de novo em um só dia. Parágrafo 95. Não fique esperando que está longe, não. Isso acontecerá em um só dia. E esse dia pode ser amanhã. Então não deixa para amanhã você ser batizado, não. Você reconciliar com a palavra, não. Não brinque com coisa séria, gente. Faz reconciliações pelos pecados e para fazer reconciliações pela iniquidade. Eles fizeram o que era mal, o que era incorreto. Se fez reconciliação pela sua iniquidade. Veja, e aí vem em quarto lugar, trazer justiça eterna. A justiça que eles perderam, segundo Deus, será restaurado. Quarto propósito, parágrafo 97. Trazer justiça, não temporária, mas eterna para eles. Os judeus voltarão a ter o gozo de gozar de justiça de Deus eternamente em seus corações. O profeta comenta isso no parágrafo 97. Quando a transgressão de Israel houver terminado, Satanás, que é seu acusador e nosso acusador, Satanás será selado no abismo sem fundo. Quando se trouxer a justiça eterna, algo que não pode terminar, tudo porque a injustiça haverá terminado. Israel não será mais injusto com a palavra. Eles reconstituirão pelo poder da mão de Deus estendida a eles. Então eles serão justos com a palavra. Veja, ainda o parágrafo 100, 101. O profeta comenta: porque a terra, quando isto acontecer, cumprirá Abacuque capítulo 2, verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. A terra de Judá, terra de Israel, serão inundadas com o conhecimento da glória de Deus. Brotará 2 luzeiros, 2 oliveiras de Zacarias 4, de Apocalipse 11, Moisés e Elias, e brilhará os raios da luz. E de acordo com o capítulo 2 de Abacuque, verso 14, a terra de Judá se encherá da glória do Senhor, como se cobre o mar as suas águas. Em outras palavras, quando o inimigo for posto para fora do caminho deles,
tem vindo a justiça eterna. Satanás é selado no abismo, e o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como águas cobrem o mar. Amém. O profeta disse: glória a Deus. Vem, irmão, vem. As mulheres, quando a justiça eterna vier sobre eles, as mulheres voltarão a ser damas, os homens voltarão a ser cavalheiros. Se estabelecerá a justiça eterna de Cristo em sua gente. Aleluia! Quando o conhecimento do Senhor encher a terra e o mar e o céu, e ó, geme meu coração, clamando por esse dia de doce libertação. O conhecimento de Deus encherá a terra lá e cá, porque Deus restaurará tudo, restaurará os judeus e restaurará toda a terra. E aí as mulheres voltarão a ser damas e os homens voltarão a ser cavalheiros. Quando? No reino milenial. O irmão Brana disse, exclama: ó, geme meu coração, clamando por esse dia de doce libertação. Haverá paz novamente, haverá harmonia. Oh, aleluia, glória a Jesus, graça, glória. Agora, em quinto lugar, selar a visão e a profecia que está profetizado sobre Israel, 108 e 109. Ele faz isto para selar a visão e a profecia. Daniel havia profetizado essas coisas, ele o havia visto numa visão, o propósito de Deus para restaurar Israel, e o anjo desceu aqui para selar a visão, para selar a profecia, ou seja, dar cumprimento. Eles podem ler isto, porém não podem entender até aquela hora, até o tempo do fim. E o profeta disse: o tempo do fim está aí. Que é o tempo do fim? O final da 70ª semana, quando este príncipe anticristo será revelado nesse tempo, fazendo-se Deus. Você já não pode ver ele lá, não? Até a coroa dele está escrito: Vicarius Filii Dei, em lugar do Filho de Deus. Porventura não é essa hora que estamos? Não é o cenário que estamos vendo aí? Como sabemos que isto está selado até o tempo? Daniel acaba de passar, este é o último capítulo de Daniel. Aí ele conversa com a irmã Simples. A irmã Simples vinha no carro dizendo: irmão Brando, eu não entendia nada de Daniel, porém quando o Senhor começou a explicar isto, meus olhos abriram. Porém a visão que Daniel havia visto, ali embaixo ao lado do rio, foi selada até o tempo do fim. Selada, porém aberta agora no tempo do fim. Aleluia. E Daniel fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Ele disse: muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Veja como a ciência tem multiplicando hoje. Ele não disse a ciência somará, mas multiplicará. Você veja de 20 anos para cá como que tem a tecnologia multiplicado. E Daniel prossegue no capítulo 12: eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e outro de outra banda à beira do rio, duas oliveiras, dois profetas, duas testemunhas para iluminar Israel. Duas oliveiras, Moisés e Elias, dois profetas, restaurando a salvação para Israel. Oh, amados, nós estamos a um passo disto. E aí vem por último, sexto lugar, ungir o santo do santo. Quando Israel for perdoado, quando cessar a transgressão, por fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, por fim eles redimidos, então eles entram no santuário para ungir o santo dos santos. 116, vamos lá. Esta é a unção, não de um homem,
Quando diz ungir o Santo dos Santos, se pensa que é um homem que vai ungir. Não, aqui se trata de um povo. Apocalipse 19, você vê o retrato falado. Ele desce em cavalos brancos para implantar o reino milenial e ungirá o novo templo. O novo templo que será reconstruído quando a mesquita de Omar for explodida, e precisará de uma nova unção. Ungirá o templo e a santa cidade. Quem vai ungir? Os santos. Apocalipse 19, os santos adentrarão para os seios da nova Jerusalém, e ela será ungida novamente para implantar o reino milenial. Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá tristeza. Haverá justiça eterna sobre a face de toda a terra. Oh, e nós estaremos ali também. Sabe quem será Israel? Os judeus? Nossos eunucos, nossos secretários, nossos servos. Deus abriu o parêntese na metade da última semana para conquistar dentre os gentios uma esposa. Você lembra de José do Egito? José é o tipo de Cristo. José foi vendido pelos seus irmãos aos gentios, aos egípcios. E lá nos egípcios, nos gentios, ele adquiriu uma esposa. E quando ele veio para dar-se a conhecer a seu pequeno irmão Benjamim, aos seus irmãos, ele já tinha casado. Quando Deus voltar a tratar com os judeus, ele já casou com a noiva gentília. Levará ela para o palácio. José levou sua esposa para o palácio e veio sozinho para dar-se a conhecer a seus irmãos. Jesus raptará sua noiva, levará para o palácio, para a glória, e virá através de Moisés e Elias para dar-se a conhecer a seu pequeno irmão Benjamim, que são 144 mil judeus que estão lá. E ali haverá choro, de acordo com Zacarias 12, verso 10. Eles abraçarão no pescoço dele e dirá: não entendo como nós tivemos essa loucura de te matar, como os irmãos de José lá no Egito. Gênesis 42, agarraram no pescoço de José e urraram, dizendo: José, que louco fomos em te vender aos egípcios. Choro que gritava, que o rei Faraó ouvia lá do palácio o grito de arrependimento dos irmãos de José. Os tipos não falham. E agora vem. Esta é a unção não de um homem. Jesus já é ungido. É isso, certo? O livro de Atos diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Ele saiu fazendo bem, curando os enfermos e tudo mais. Jesus já é ungido. O Messias significa ungido. É isso, correto. Mas aqui no tempo final, ele ungirá o santo dos santos. Qual é esse santo dos santos? O novo tabernáculo, a nova Jerusalém. Será o lugar santo que os santos morarão. Você estará naquele número. Regozijemos e alegremos. Você quer a Bíblia para isto? Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Isso deve ser lido com vibração de gozo, de gratidão em podermos sermos contados como um dos tais deste número que desceremos para ungir os santos dos santos. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 11 a seguir. João, naquela série de visões apocalípticas, ele narra para nós o que ele viu há 2000 anos atrás. E nós, pela misericórdia de Deus, estamos hoje no cenário para participar daquela visão que João viu lá. Hoje somos os tais a participar, ser parte daquilo, literalmente. João lá viu em tipo, em símbolo, em visão. Hoje nós vemos olho nu, somos os tais.
Oh, amados, se eu não fosse batizado, eu corria me batizar hoje em nome de Jesus Cristo aqui. Apocalipse 19, verso 11. Vitória de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta. Aqui ele vem para implantar o reino milenial. Aqui ele vem com a sua rainha para ungir o santo dos santos. Qual é o lugar santo dos santos? Nova Jerusalém. A terra será o lugar santo, não haverá pecado, não haverá diabo para sujá-la. Mas ela primeiro, para ser usada, tem que ser ungida. Você compra uma casa, constrói uma casa, antes de você usar aquela casa, você reúne a família e consagra, e ora e consagra. Ao você entrar dentro da casa com a sua família, você sendo um santo, uma santa, está ungindo aquele lugar onde você vai morar. Ao nós descermos e para morar nesta santa cidade, Jerusalém, nós estaremos ungindo-a. Ungido unge o lugar que ele mora. Vamos ver? E vi o céu aberto. Oh! Quem é que está descendo lá do céu? O que João viu? Quem é que ele viu descendo? Céu aberto. E eis um cavalo branco. Cavalo, besta, fala de poder. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele descerá como herói. Venceu durante as eras, durante as idades. Ele descerá como um capitão, como um de 5 estrelas, general de 5 estrelas, como um herói de guerra. João disse: eu vi o céu aberto e vi um que descia, general de 5 estrelas, comandante, herói de batalha. E os seus olhos eram como chama de fogo, guerreiro. E sobre sua cabeça havia muitos diademas. Quem pôs? Quem coroou o rei? A rainha. Ele já desce coroado, porque no arrebatamento, lá nos 3 anos e meio, na festa das bodas do Cordeiro, a rainha vai coroar o rei. Então ele já desce coroado. Você, será que você vai pegar na pontinha da coroa? Cada um pedacinho. Pega lá para pôr na cabeça do general. Oh Deus, deixa eu pegar um pedacinho da coroa para colocar na cabeça. A rainha do céu, a noiva, a esposa do Cordeiro. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Sangue fala de batalha, de luta, porém não derrotada. Lutas ganha. E o nome pelo qual se chama não é dogma, não é credo, não é nenhum desses slogans que as igrejas exibem. O nome pelo qual ele desce, o slogan, o nome que ele desce exibindo será a palavra de Deus. Qual é o nome da nossa igreja? A palavra de Deus. Não é tabernáculo da fé? Tem nada a ver. Tabernáculo é o nome que a lei pede. Nós colocamos tabernáculo da fé. Mas o nome interior nosso é a palavra de Deus. É por isso que nós amamos a palavra. Porque o nosso nome é a palavra de Deus. E aí vem o verso 14. Ele vem sozinho? Ele desce sozinho? Leia o verso 14 de Apocalipse 19. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Não é preto não, sujo. É branco, símbolo de pureza. E vestidos de linho fino e branco. Linho fino fala da pureza da adoração. Olha, você quer ir para lá para vestir vestido de linho? Veja a pureza, a sanidade da sua adoração. Você que gosta de uma adoração mesclada com paganismo, humanismo, abandone isto, senão você não vai poder vestir aquele vestido de linho branco. Seguiam-no os exércitos do céu.
Oh, irmão, coisa boa é você ser contado como parte, um membro dos exércitos do céu. Ah, isto é grande. Lia, cadê a Lia? Você faz parte desse exército do céu, Lia. Aqui ninguém dá nada para ti, mas lá no céu você vai descer para implantar, reinar aqui na terra, membro deste exército do céu. Isaías, cadê você, Isaías? Que ama esta palavra, que crê nesta palavra. Você descerá não mais com doença mental, Isaías. Você descerá acompanhando o Rei dos Reis, vestido de branco, sendo parte do exército do céu, para implantar o reino milenial, para ungir o lugar santo dos santos. Hoje de manhã eu puxei a orelha do irmão, disse: irmão, para de brigar por besteira, brigando por causa de meio metro de terra que o outro fez a cerca na terra dele. Falei, para com isso, a terra é nossa, todinha. São Mateus 5, os mansos herdarão a terra. Apocalipse 19, verso 14, virá o exército do céu para possuir a terra. Toma, Satanás, você será deposto desta terra, ela é nossa. Sabe que saía da boca desse grande guerreiro, general? Verso 15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vara de ferro quer dizer domínio total, estará nas mãos dele. Satanás não terá mais domínio sobre ninguém. Satanás não governará mais meu filho, não governará seu filho, nunca inserirá droga, cachaça, cigarro na boca de ninguém. Ele será amarrado por corrente circunstância, por 1000 anos ele não poderá vestir ninguém moralmente mais. Ele virá com vara de ferro, reger no milênio, e nós juntos com ele. Oh, igreja, dê glória a Deus. Quer mais? Verso 16: e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, que coisa linda estar apoiado num poder grande como este. Deixa eu encerrar aqui, o profeta chamando a nossa atenção no parágrafo 138. Ele disse: o ama você? O ama você? O profeta disse: pode você se dar ao luxo de perder o céu, sabendo que glorioso que será? Pode você se dar ao luxo de perder essa oportunidade de ser um número neste exército do céu? O que é mais importante aqui na terra que possa me tirar disto? Nada. Que? Nada. Cigarro? Cachaça? Sexo? Não! Não! Nada! Meio metro de terra? Pare de besteira, gente. Tire a mão disto. Tudo isto é nosso. A terra é nossa. Os céus é nosso. A eternidade é nossa. Pode você se dar ao luxo de perder o céu? Estamos no tempo do fim. Que vem ele fazer? Qual será a primeira coisa? Antes de que Jesus venha à terra, qual será a primeira coisa? A igreja será o quê? Raptada. Antes dele voltar a tratar com os judeus.
a igreja será raptada. 1 aos Tessalonicenses 4,16. E aí volta: Israel será reconhecido num único dia. Você vai esperar quanto tempo? O rapto está às portas. Israel será reconhecido num único dia. E você fica de braços cruzados esperando o quê? Negão, saia do fundo do mar, venha para Cristo, negão, você é meu. Negão está lá em cima do puleiro. Você vai esperar o quê? O arrebatamento vir para você arrancar os cabelinhos da cabeça e dizer: que louco fui, eu dei o luxo de perder minha vida eterna. As pessoas vão arrancar os cabelos da cabeça. Menino de barba, olha aí, você é nosso. Fica fora disso não, irmão da irmã Marisa. Você é nosso. Não deu o luxo de sair fora disso não. Você não vai te perdoar nunca na vida em perder o arrebatamento. Vocês que estão fora do caminho, volte o quanto antes. Vocês não vão vos perdoar nunca em perder a oportunidade de ser número desse exército do céu. Vocês vão ver Isaías, Lia, descendo, compondo o número dos exércitos do céu, e você dizer: eu congreguei na igreja da Lia, congreguei na igreja do Isaías. Ele foi, eu não fui. Que louco fui eu! Oh Deus, desperta a nossa alma, tira a preguiça de nós, ajude-nos a vomitar o mundanismo, vomitar o pecado, vomitar a sujeira, vomitar essas redes sociais, e engolir a palavra, comer o livro. Apocalipse 10:8, comer o livrinho. Comer, a Bíblia não diz comer rede social não, diz comer o livrinho. Leia lá Apocalipse 10:8. João, coma o livrinho. Não é comer celular não, notícia. Comer o livrinho. Qual livrinho? A Bíblia Sagrada. Coma a Bíblia Sagrada. Mocidade, jovens, pare de comer celular. Coma o livrinho. Pode você dar o luxo de perder o céu? Eu não preciso disso não. Eu não vou na igreja mais não. Pisar no meu calo? Olha, deixa eu repetir isso. O pior que o diabo possa fazer contra nós não supera o melhor que Deus fez por nós. Não justifica virar as costas para Jesus. Nunca, 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 nunca. Estamos no tempo do fim, que vem Ele arrebatar a sua igreja. Virá Jesus à terra e caminhará pelos arredores da tumba, e estreitará as mãos do papai e da mamãe, falará com todos nós aqui, e subirá? Não, vai ser assim não. 1 aos Tessalonicenses 4:13, dizemos isto vocês, pela palavra do Senhor, nós o que vivermos e permanecermos até a vinda do Senhor, não precederemos ou estorvaremos aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo levantarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntamente com eles para encontrarmos com o Senhor nos ares. Seremos levantados no momento, num piscar de olho. Durante esse tempo, isto termina a era da igreja, e então aqui embaixo na terra Deus começa a tratar com os judeus, restaurando para o reino milenial. Mas a pergunta é: pode você se dar o luxo de perder o céu? Diga para o seu irmão: não perca não, não perca não, perca não, brinque com isso não. A gente brinca de bicicleta, de casinha, de boneca, mas com o destino eterno não se brinca não. Se brinca, eu emburrei com meu marido, não vou na igreja mais. Estou emburrado com meu marido. Emburrei com a minha esposa, não vou na igreja mais. Vai sozinho. Você está fazendo desabafo contra o marido? Você está matando a sua alma. Você está pensando que você está pisando no seu marido, você está pisando em sua alma.
O que a igreja tem a ver com briga sua com sua esposa? Cuide de sua alma, gente. Deixa de ser tolo, deixa de ser tola. Cuide de sua alma. Seis propósitos: fazer cessar a transgressão de Israel, pôr fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e por último ungir o santo do santo. Um dia deste, haverá os jornais publicando manchetes, desapareceu um povo da terra. Aí a segunda manchete será: 2 homens esquisitos estão em Israel, convertendo água em sangue, cerrando o céu para não chover. 2 homens esquisitos. Manchetes arrepiantes. Você que ficar vai dizer: misericórdia, o arrebatamento aconteceu e eu fiquei. Irmão, não queira ficar aqui para ver essas manchetes. Você pode dar ao luxo em perder o céu? Brinque com isso não, gente. Brinque com arrebatamento não. Meninas, jogue esse celular no chão e quebre. Se isso está atrapalhando seu destino eterno, Jesus disse: é melhor, se o braço te atrapalha, corta o braço. E esse braço quer dizer isso. Redes sociais está atrapalhando, corta isso, joga isso fora. Se o olho te atrapalha, arranca o olho. Arrancar o olho quer dizer, arranca aquilo que está te atrapalhando. Volto a dizer: pode você se dar ao luxo de perder o céu por causa de coisas da terra? 5 minutos de bobeira. Oh Deus, sacuda o nosso subconsciente para ver a urgência da hora em que estamos vivendo. Vamos ficar de pé. Oremos. Deus, que esse balançamento possa balançar a nossa alma, sacudir o nosso espírito, sacudir a nossa consciência, despertar-nos do sonâmbulo da vida e nos levar a parar de brincar com o destino eterno, nos levar a pensar mais sério no nosso arrebatamento que está às portas. Os judeus estão lá no muro da lamentação, gritando dia e noite, dizendo: até quando, até quando? E o clamor deles em breve, muito em breve será ouvido. O Senhor descerá para atendê-los. Oh Deus, não nos deixe dar o luxo de perder o céu, porque quando o Senhor voltar a tratar com os judeus, os gentios estarão destituídos da glória de Deus novamente. Desperta essa mocidade, Pai, essas crianças, esses pais, essas mães, essas famílias. Desperte, Pai, que possamos dar mais atenção ao clamor da alma, à necessidade da alma, dar mais atenção à necessidade da alma do que à necessidade da carne. Necessidade da carne é passageira, é 70 anos, a necessidade da alma é para a eternidade. Ajude-nos a ter mais prioridade por aquilo que é mais valioso, e o mais valioso não é a carne, é a alma. Ajude meus irmãos que estão na internet, parar de ficar na internet e vir para a igreja todos os cultos. Fé de arrebatamento está em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tira a preguiça desse povo, Deus. Dê mais responsabilidade, mais fome, mais sede de Deus. Até quando vamos estar essa dormência, desinteresse? Ajude-nos a agarrar a salvação com unhas e dentes. Jacó agarrou a primogenitura com unhas e dentes, porque se aquilo passasse dele, ele estaria perdido sem a primogenitura. Ajuda, Deus. Ajuda, Deus. Dê desespero na alma, Pai. Dê desespero na alma. Ora, irmão, ora. Dê desespero em nossas almas. Senhor, nosso Deus, nós precisamos disto, Senhor. Pai, não deixa, Senhor,
esta dormência tomar conta de nós, Pai, mas que haja um despertar em nossas almas, em nossas vidas, Senhor. Pai, tem que haver desespero, Jesus. Tem que haver desespero em nossas almas, Pai. Que possamos estar mais ao pé da cruz, Senhor, buscando isto noite e dia, Pai. Deus, nós precisamos disto, Pai, mais do que o alimento natural, Senhor, mais do que os lenitivos naturais, Pai. Precisamos da graça, precisamos da misericórdia, Pai. Ó Jesus, que haja em nós, Pai, um despertamento, Senhor, que possamos ver a altura que nós estamos deste caminho, Senhor. Estamos chegando, Pai. Há muitos, ó Deus, que estão cansados do caminho, Pai. Oh, mas falta tão pouco, Senhor, para adentrarmos estas portas, Senhor. Renova nossas forças, Pai. Renova o nosso ânimo, Senhor. Renova nossas forças, ó Deus, para que possamos continuar caminhando, Senhor, na estrada da vida, Senhor, aonde o Senhor nos encontrará e nos reclamará para o Senhor, Pai. Pedimos isto, ó Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo, ó Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.